2 meses, vai dar uma pausa, depois retoma. A gente teve acesso ao pronunciamento do presidente da Caixa e ele explicou detalhadamente como é que isso vai funcionar. Vamos ouvir. Começamos com esses 60 dias. Não significa dizer que serão só 60 dias. Se por um acaso essa crise continuar e for maior, a Caixa Econômica Federal ampliará os prazos. Então você tem essa carência nos novos créditos e existem pausas para os créditos já existentes. Então são duas operações. Novos créditos. Para os novos créditos, os 2 primeiros meses, não há necessidade de pagamento de juros nem principal. Para os créditos já existentes, pelos próximos 60 dias, 2 meses, não há necessidade de pagamento de juros nem de principal. O home equity, que no caso da Caixa se chama crédito imóvel próprio, também temos essa extensão de 2 mensalidades aqui para quem já pagou 11 mensalidades. Então é só um detalhe a mais, mas também estendemos esta possibilidade de não se pagar 2 mensalidades. E na pessoa jurídica, a mesma coisa. Então, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Neste momento, nós estendemos estes 2 meses. Não há necessidade de nenhuma comprovação. Isto vale para todos os brasileiros. Essas pessoas não precisam se preocupar em correr para o banco amanhã pagar a próxima fatura e a segunda, já os 2 próximos meses. E quando voltar o pagamento, não serão cobrados nem juros e nem aquela multa. Será o valor normal, integral, como se estivesse pagando no dia do vencimento. Então essa é uma medida que a Caixa Econômica tomou para tentar minimizar os problemas econômicos que estão sendo causados por toda essa situação que o Brasil e o mundo inteiro está vivendo por causa do coronavírus, né, Edson? Isso é importante, né? O pessoal, pelo menos com relação às contas, ficar um pouco mais tranquilo, né? Como funciona o golpe da falsa pausa nas parcelas feito pela Caixa Econômica Federal? O presidente da Caixa anunciou publicamente em março de 2020 que as pessoas podem pausar sem incidência de juros nem principal. No mesmo dia, mais de 800 mil famílias pausaram suas parcelas. Nesse dia, não teve informação nenhuma que as parcelas iriam aumentar. Após 2 meses de pausa, as pessoas descobriram que todas as suas prestações aumentaram de valor, pois esse aumento apareceu no extrato ou no boleto. As pessoas ficaram revoltadas e indignadas, não estavam acreditando no que aconteceu. Então reclamaram no Procon, no consumidor.gov e até no Reclame Aqui, também no YouTube. A Caixa respondeu para o Procon que a pessoa assinou o contrato antes da pandemia, que estava no contrato que a pausa nas parcelas incidia juros mais IOF. Vejamos aqui o golpe perfeito. Não é um golpe perfeito? Como está no contrato, a Caixa acha que pode enganar as pessoas usando psicologia e chantagem emocional. Assim, a pessoa se sentiria culpada e a pessoa não poderia mais reclamar do aumento nas parcelas e aumento da dívida após a pausa. Também é uma forma de constrangimento ilegal. A partir do momento que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou as medidas da Covid-19, informando que as pessoas poderiam pedir a pausa sem juros, esta cláusula se tornou inválida, pois quando a pessoa contratou o empréstimo ou financiamento da casa própria, não existia a Covid-19. Pedro Guimarães disse: tanto para contratos novos quanto para contratos já existentes, não será necessário pagar juros. Nos 2 primeiros meses, não há necessidade de pagamento de juros nem principal. Para os créditos já existentes, pelos próximos 60 dias, 2 meses, não há necessidade de pagamento de juros nem de principal. E a Caixa insiste e envia a cláusula como chantagem. Você foi avisado sim quando fez o contrato. Veja o quanto desumano
e cruel a atitude da Caixa. Eu, por exemplo, não sabia sequer da existência da pausa, pois nunca havia pausado antes. Inclusive, paguei 12 parcelas seguidas e sem atraso. Mas como sempre, a culpa é do cliente. Ah, mas você pausou porque quis, vai pagar juros porque quis. Esta foi a resposta dada ao PROCON. Existe cobrança de juros correspondentes ao período, o que foi informado à cliente, mesmo no momento em que nos foi solicitado a pausa. Informamos que, caso o cliente deseje, é possível prorrogarmos para mais 30 dias a pausa em seu contrato. Reforçamos que este procedimento incidirá na cobrança de juros pelo período adicional, o que recalculará o valor mais uma vez da parcela. Ou seja, se eu quisesse mais 30 dias, eu pagaria juros por isso. Lucro indevido. Vejamos aqui se cada pessoa que pausou aumentou na média de R$50 por parcela, que foi o meu caso. Então, 800 mil famílias vezes R$50, teremos um lucro mensal indevido na média de R$40 milhões para o Banco da Caixa Econômica Federal. Mas esse valor é muito maior, pois estou falando apenas de uma parcela. Como todos sabem, casa própria tem até 360 parcelas. Então, estamos falando aqui de um golpe que pode chegar a trilhões de reais. Órgãos fiscalizadores identificaram a propaganda enganosa da Caixa Econômica Federal. A Caixa foi avisada pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. A Caixa foi avisada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, processo coletivo. A Caixa foi avisada pelo CONAR, autorregulamentação publicitária. E mesmo com todas as notificações e processo coletivo, inclusive já tido decisão favorável aos clientes e contra a Caixa continua mentindo, enganando as pessoas e cobrando juros. A Caixa modificou o saque telefônico e agora avisa que a pausa incide juros e que será distribuído nas prestações. Mas veja bem, a Caixa está novamente descumprindo a lei do consumidor, mas agora tem uma diferença. E os juros do período pausado serão distribuídos nas prestações. Então, pelos próximos 2 meses, quem tem financiamento pela Caixa Econômica, seja empresa ou seja pessoa física, não vai precisar pagar agora, né? Essas pessoas não precisam se preocupar e correr para o banco amanhã pagar a próxima fatura e a segunda, né? Os 2 próximos meses. Alguma autoridade tem que parar a Caixa. A Caixa sabe muito bem que um processo às vezes demora anos. Sabe que a indenização para o cliente é muito baixa, pois afinal a lei diz que não pode haver enriquecimento ilícito da parte autora do processo. Mas pode haver enriquecimento ilícito da Caixa? Roubar mais de 40 milhões por mês dos clientes, não dar direito de solução, obrigar o cliente a entrar na justiça e depois pagar R$ 1.500 de indenização? Assim fica muito fácil, não é mesmo?